O seu autor comumente aceito. Este livro, ele é um compêndio histórico e, por que não dizer, profético do Antigo Testamento. Este livro, que foi datado aproximadamente entre os anos 1400 a 1405 a.C., ele foi escrito como um registro da fidelidade de Deus para com a nação de Israel. Não obstante a isso, se você observar o livro de Josué, você vai detectar, você vai entender que este livro é composto de 24 capítulos, mas existe um paradigma, existe um modelo no livro de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 13. O livro de Josué, ele vai nos mostrar um período de inúmeras batalhas que a nação de Israel teve que enfrentar no seu percurso, no seu trajeto em rumo à terra de Canaã, terra esta que fazia parte do projeto de Deus. Os senhores sabem quando Deus apareceu a Abraão em Gênesis capítulo 12, e Deus manda Abraão sair da sua parentela e para a terra que ele havia de mostrar a ele. Ou seja, a promessa não está no lugar, a promessa está sobre você. Diga para duas pessoas: a promessa não está sobre o lugar, mas a promessa está sobre você. Dá um sorriso para o teu irmão e diga: não interessa quem vai estar na terra, se Deus te fez a promessa, a terra vai ser sua. Não, você não entendeu. Você disse que aquele lugar não podia ser seu, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, a promessa não está sobre o lugar, a promessa está sobre você. Meus queridos e amados irmãos, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Do capítulo 14 que lemos ao capítulo 24, o livro de Josué, ele vai nos mostrar um período de transição, um período de mudança dos filhos de Israel, onde a maioria dos inimigos de Israel já haviam caído por terra, onde a maioria dos inimigos de Israel já haviam sucumbido, já não havia mais quem oferecesse tanta resistência. A bem da verdade é que ainda tinha inimigos na terra, mas a bem da verdade também é que eles se tornaram escravos e serviçais de Israel. Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Todos os senhores sabem que Moisés, ele foi um dos maiores vultos, um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Moisés morreu aos 120 anos de idade no Monte Nebo. Moisés viu a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Com a morte de Moisés, a Bíblia vai dizer que Josué, filho de Num, ele assume a liderança da casa de Israel. Quando Josué, filho de Num, ele assume a liderança da casa de Israel, ele se torna um dos maiores estrategistas de guerra que o Antigo Testamento conhecera. A história vai nos mostrar que quando Josué está liderando o exército de Israel, 31 nações, 31 reis não puderam subsistir diante de Israel. Aí alguns dos senhores poderiam me perguntar: mas evangelista Alexandre, será que Israel, será que Josué, liderando o exército de Israel, será que eles obtiveram tantos êxitos, tantas conquistas, tantos triunfos, tantas vitórias por causa da tecnologia bélica, da engenharia bélica, do armamento bélico, das táticas de guerra que Israel possuía? Eu lhes digo e lhes afirmo com toda a convicção na alma que não. Josué e o exército de Israel só obtiveram tantos êxitos, tantas conquistas, tantos triunfos, tantas vitórias sobre os inimigos, porque eles estavam debaixo de uma garantia, e essa garantia é a garantia de Deus. Eu sou bonita que está do seu lado e diga: fica tranquilo, você está debaixo dessa garantia. A garantia, senhorita, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Satanás não tem medo de carro importado, Satanás não tem medo de quem veste, quem calça sapato de cromo alemão importado. Satanás não tem medo de terno de corte italiano. Satanás não tem medo dos seus cartões de alta credibilidade na praça. Satanás não tem medo de diploma de bacharel em teologia, de anel no dedo e de sapato de cor preta e branca com bico brilhoso. O diabo não tem medo de nada disso. O diabo não tem medo de quem fala grego, hebraico, aramaico. O diabo não tem medo dessas coisas. Isso não intimida o diabo. Mas eu já vi crente semi-analfabeto, sem dente na boca, mas tem Deus até o tutano. Satanás tem que ajoelhar e tem que bater em retirada. Quem acredita nessa verdade, levante a mão direita, abra sua garganta e dá glória a Deus aí. Diga para essa pessoa bonita que está do seu lado: tu está debaixo da garantia de Deus. Fica tranquilo,
A garantia de Deus, deixa eu abrir um parêntese aqui para te dizer, a garantia de Deus, ela não é que nem a garantia das Casas Bahia. A garantia de Deus não é que nem a garantia da Ricardo Eletro. A garantia de Deus não é que nem a garantia das lojas americanas. A garantia de Deus não é que nem a garantia da Casa e Vídeo. A garantia de Deus não é que nem a garantia do Carrefour. A garantia de Deus, ela não tem prazo de validade. Dá um sorriso para essa pessoa e diga: fica tranquilo, a garantia de Deus não tem prazo de validade. Eu não entendi, pregador, seja mais claro. Você, preste bem atenção. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, antes de Moisés morrer, Deus aparece a Moisés e Deus vai dar algumas diretrizes para Moisés. Deuteronômio capítulo 7, a Bíblia vai dizer assim: quando eu vos introduzirdes, quando eu vos colocardes, vos meterdes na terra que eu vos tenho prometido. Aí Deus vai falar acerca do inimigo com Moisés. Deus vai dizer: eis que 7 nações mais potentes, mais numerosas do que vocês se levantarão no caminho. E o interessante, pastor Márcio, é que quando Deus aparece a Moisés, Deus ele vai dar o nome da rua do inimigo, o RG do inimigo, o CPF do inimigo, o número da casa do inimigo. Deus vai dizer 7 nações mais potentes e mais numerosas do que vocês. Aí Deus vai começar a descrever o nome do inimigo: os Girgazeus, os Amorreus, os Ferezeus, os Jebuseus, os Cananeus. Todas essas nações de nomes esquisitos, nomes exóticos, essas nações eram nações oriundas do Oriente Médio naquela época. Eram nações pagãs, nações ímpias. Essas nações não temiam a Deus. Essas nações não adoravam ao Deus de Israel, ao Deus criador dos céus e da terra. Essas nações adoravam aos balins, aos astarotes, aos postes ídolos. Essas nações, elas eram peritas na arte de matar. Elas se caracterizavam pela sua forma brutal, cruel de assassinar os seus inimigos. Eles eram peritos na arte de assassinar. Mas o interessante é que Deus ele faz questão de dar 2 características do inimigo. Está aí na sua Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Deuteronômio 7, quando chegar em casa você lê, presta atenção aqui na mensagem. Deus ele vai dar 2 características. Ele vai dizer a Moisés que eles são mais poderosos e mais numerosos do que Israel. Pera lá, Deus faz questão de dar 2 características dos inimigos. A primeira, Deus disse: eles são mais poderosos do que vocês. Ou seja, nas entrelinhas, pastor Sérgio, Deus estava dizendo a Moisés: olha, eles têm armamento bélico, eles têm tecnologia bélica, eles têm engenharia bélica que vocês não têm, eles têm táticas de guerra que vocês não têm. Ou seja, na ótica humana, na tática de guerra ou na ótica da guerra, Israel iria perder. Israel estava fadado ao fracasso. Israel estava fadado a perder a batalha. Aí Deus ele dá outra característica. Deus vai dizer: eles são mais numerosos do que vocês. Nas entrelinhas, Deus estava dizendo a Moisés: olha, o tamanho do exército deles, o contingente do exército deles é muito maior do que o contingente do exército de vocês. Ou seja, na tática de guerra, na ótica da guerra, Israel iria perder a batalha, Israel iria perder a guerra. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Aí você vai me perguntar: mas evangelista Alexandre, por que Deus faz questão de aparecer a Moisés e dar características do inimigo, mostrar o tamanho do inimigo, para intimidar o povo, para amedrontar o povo, para mexer com o psicológico, com o emocional com o povo? Não, meu querido, preste bem atenção. Deus muitas das vezes ele nos mostra o tamanho da crise, o tamanho da luta. Não é para te intimidar, não é para mexer com o teu psicológico, não é para mexer com o teu emocional. Deus não é masoquista. Deus te mostra o tamanho da luta para saber aonde está o seu foco, para saber aonde está o seu projeto, para saber aonde está a sua meta. Diga para essa pessoa bonita que está do seu lado: ei, fica tranquilo, Deus te mostrou o tamanho desse gigante. Não é para que você fique com medo, não é para você se amedrontar. Deus quer saber aonde está o seu foco. Não entendi, pregador? Você vai entender. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13: não veio tentação sobre vós senão humana, mas fiel é Deus que não vos
deixará tentar acima daquilo que podeis suportar. O salmista vai dizer no Salmo de número 105, versículo 13 e 14: assim como um pai se compadece de seus filhos, Deus se compadece daquele que o teme, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não vai te tirar da tempestade. Deus não vai te tirar da tempestade, Deus não vai evitar a tempestade, mas Deus vai te dar um barco seguro para passar pela tempestade. Você não está entendendo, meu querido, mas Deus está dizendo que essa crise, esse inimigo, ele não vai triunfar. Ele parece até que está por cima, não é verdade? Mas Deus está dizendo, ele não vai triunfar. Não entendi, pregador, seja mais claro. Eu vou ser o mesmo Deus que aparece a Moisés em Deuteronômio capítulo 7, que dá característica do inimigo. É o mesmo Deus que vai aparecer em Deuteronômio capítulo 28, versículo 7, e vai dizer a Moisés: quando os inimigos se levantarem contra ti, caídos e feridos, eles cairão diante de ti. Por um caminho o inimigo virá contra vocês, mas por 7 caminhos ele terá que fugir diante de vós. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, meu santo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, minha santa. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. O salmista Davi, ninguém com tanta propriedade. Você já viu a erva, a grama no telhado? Ela não perdura por muito tempo. A vida longa da erva, da grama no telhado, ela não é prolongada por longa data, pastor Márcio, pastor Sérgio. A erva no telhado, a grama no telhado, ela tem prazo de validade. Porque ela fica exposta ao sol, ao raio UVV, ou raios UV, que nós conhecemos como os raios ultravioleta. É os mesmos raios que, em contato com a nossa pele por um longo período de tempo, ele traz o câncer de pele. Então Davi agora ele vai fazer esse paralelo, ele vai usar essa figura de metáfora, essa alegoria, e ele vai comparar o meu e o teu inimigo à grama no telhado. Oh meu Deus do céu, você não entendeu? Ele está mandando te dizer aqui nessa noite que o teu inimigo vai ser como grama no telhado, porque a erva, quando ela está no telhado, ela é exposta ao sol e ela começa a entrar em um processo chamado processo de desidratação. Diga comigo: processo de desidratação. A erva, a grama no telhado, ela vai ficando amarela, ela vai secando, vai murchando, vai ficando sem graça, vai ficando esquisita, ela vai perdendo as proteínas, ela vai perdendo as vitaminas que dá sustentabilidade a ela. Você não entendeu, mas eu vou falar isso aqui para você. Eu vou profetizar de olhos abertos e na ponta do altar. Esse inimigo que parece que está por cima, esse inimigo lá no teu trabalho, na tua faculdade, no teu colégio, dentro da tua casa, esse inimigo que parece que está por cima, o meu Deus está mandando lhe dizer, ele vai ser como grama no telhado. Você não está vendo, mas já está começando a perder força, já está começando a perder força. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga: fica tranquilo, fica tranquila, o sol da justiça vai cair sobre esse inimigo e ele vai perder força, vai perder vigor,